o plano original de Deus sempre foi a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia manifestado sobre o seu povo, não é? E nós vamos tratar de um tema que a palavra de Deus fala que é a graça sobre graça. É alguma coisa abundante da parte de Deus que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? E na carta de João, na verdade é o livro, o Evangelho de João, não é? Todos nós conhecemos como o Evangelho de João, o meio evangélico conhece como o Evangelho de João, mas só para fazer um parênteses aqui, não é Evangelho de João, amém? O livro de João, não é? É a narrativa da vida de Jesus, não é? Se você for no original grego, não está lá Evangelion of Johann, está Kata Johann, de acordo com João, amém? E então, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, João escreve assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, não é? Talvez você não se atente, talvez a sua carne, não é, impeça muitas vezes você de viver, de desfrutar aquilo que Deus tem preparado. A Bíblia diz que não subiu ao coração do homem, não passou pela mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, não é? A palavra de Deus nunca falha. E veja o que João diz, não é? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E se você não tem desfrutado, se você não tem vivido dessa plenitude, não é? Nessa manhã eu sei que Deus vai falar ao seu coração para que você se desperte, para que você não aceite condição diferente dessa, amém? Porque a palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor da sua glória, e nós não podemos louvar a Deus com a nossa carne, nós não podemos louvar a Deus com nossos pensamentos, com as nossas ideias. Nós devemos louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade, e para que isso se manifeste, né, nós temos que ter manifestado através da nossa vida a plenitude e a graça sobre graça do Senhor, amém? Vamos falar com o nosso Deus, amém? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado porque nós já cantamos, já te louvamos, Pai, sentimos a tua presença, Senhor. Oh Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, como disse a Bispa Vera aqui, Senhor, nós já sentimos um doce Espírito, um forte Espírito, um poderoso Espírito, Pai, na tua presença aqui, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida, Pai, que tudo aquilo que não vem de ti, que caia por terra, Pai, e que os corações e as mentes dos seus filhos, Pai, estejam abertos, Pai, estejam sendo ainda mais iluminados, Pai, para que nós possamos compreender os teus desígnios, para que nós possamos receber o que a tua palavra diz a respeito de termos a graça sobre graça, Pai. É no teu santo nome, Jesus, que nós oramos, clamamos a ti com temor e tremor, e já te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos ver se eu consigo segurar aqui com essa mão aqui, porque eu esqueci, eu preciso de duas mãos aqui. Aleluia. Amém, amado Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu quero que você se lembre que você foi escolhido por Deus, que você foi criado por Deus antes da fundação do mundo. E Deus o colocou nesse mundo aqui para que você fosse mais do que vencedor, para que você fosse rei, sacerdote, para que você fosse um embaixador de Cristo, amém? E nós estamos nessa série, não é? Desde que o Bispo Fê começou lá, falando sobre o plano original, sobre toda a graça de Deus, não é? A cada culto nós estamos sendo instruídos, capacitados por Deus, para que a gente tenha o nosso discernimento ainda mais aguçado, para que a gente possa saber diferenciar não somente o bem, mas também o mal, diz a palavra de Deus, amém? E para que nós possamos entender, não é, a verdade da palavra de Deus sobre os desígnios de Deus, sobre os pactos, não é? Nós temos a nossa Bíblia é dividida em duas partes, Novo Testamento e Velho Testamento. E infelizmente não, porque Deus é soberano, hein? Mas de acordo com os desígnios de Deus, muitas pessoas ainda não conhecem, não é? Não sabem exatamente por que é velho pacto, por que é novo pacto, não é? E o que acontece? As pessoas misturam o velho pacto com o novo pacto. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 7, se eu não me engano, isso, acho que é capítulo 7, não é? Que quando nós misturamos as duas alianças, a graça e a lei, é como se nós estivéssemos adulterando, não é? Esse texto da palavra, não é, de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, ela faz uma alusão ao casamento, dizendo que uma mulher, não é, se ela
enquanto ela é casada, se ela tiver relacionamento com outra pessoa, ela é considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para contrair novas núpcias. E aí a palavra fala que assim é a igreja. Nós conhecemos o Cristo segundo a carne, o Cristo morreu, e diz a palavra, para que agora nós pertençamos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então, nós conhecemos o velho pacto, não é? A lei que foi dada a Moisés, o povo de Israel ficou 430 anos ali escravo no Egito, não é? Deus trouxe a lei de Moisés com seus 613 mandamentos, e a palavra de Deus diz que a lei, não é? Ela não foi uma coisa nova que apareceu, a palavra diz que ela foi adicionada à lei de Deus, né? Porque os 613 mandamentos pertencem à lei de Moisés. E a lei de Moisés foi acrescentada à lei de Deus. Por quê? Por causa das transgressões, diz a palavra em Gálatas 3,19. Amém? E além da lei, não é? Nós já sabemos que Jesus veio, pôs fim à lei, não é? E trouxe à luz um novo pacto, um pacto de melhores e superiores promessas, que é a graça de Deus, no qual nós estamos vivendo, amém? Um pacto de bens já realizados, não é? E na nova aliança, não é? O Senhor trouxe a palavra agora, que antigamente era específica para os judeus, o Senhor trouxe a sua palavra também para nós, que somos gentios, que não temos sangue judeu, que não nascemos descendentes de judeus, não é? E o que acontece? Nós somente podemos, não é, viver a plenitude da graça quando nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados por Deus, não é? E aí é que nós somos capazes de compreender com clareza, com profundidade, não é? A diferença entre os pactos e o propósito de Deus, não é? Para com as nossas vidas, para vivermos a sua graça. Deus está cada dia se revelando a nós, abrindo os nossos olhos espirituais. Para quê? Para que nós sejamos habilitados, para que nós possamos ser capazes de proclamar a sua graça, não é? A palavra de Deus diz assim que nós devemos estar sempre preparados a quem pedir razão da nossa fé, não é? E eu queria que você pensasse um pouco, né? A gente não está aqui marcando ponto. Você não veio domingo aqui porque é uma obrigação sua. Nós estamos aqui porque Deus mudou a nossa vida, não é? E se você não viver essa palavra, você vai ser a mais infeliz de todas as criaturas, não é? Porque você veio aqui, não é? Passou a vida, e o que você produziu, não é? E é isso que o Senhor quer. Ele manifestou a graça, e Ele quer que a sua graça seja alguma coisa super abundante nas suas vidas, amém? Deus quer que compreendamos que não fomos apenas salvos, não é? Por sua graça, mas que também foi nos dada a graça de nós podermos andar em novidade de vida, não é? A graça sobre graça que foi anunciada pelo apóstolo João. E porque nós tivemos os nossos olhos iluminados, não é? Nós sabemos identificar agora, não é? O que é alimento sólido, não é? Porque a Bíblia diz que quando você é alimentado com alimento sólido, você tem a capacidade dada por Deus de discernir não somente o bem, mas também o mal, não é? Então o que acontece? Muitas pessoas, por não terem conhecimento, o que o profeta Oséias em 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus virou para o povo e disse assim: vós errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, não é? Então, o que acontece? Nós não podemos negligenciar, como diz a palavra, tão grande salvação, tão grande conhecimento que o Senhor tem feito chegar às nossas vidas, amém? E em João, que nós lemos o versículo para abertura, capítulo 1, versículo 16, diz assim, não é? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, não é? E João, o apóstolo João, né? A Bíblia fala de outro João na Bíblia, que é o João Batista, né? Mas esse que escreveu o chamado Evangelho, e que escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola de João também, não é? Ele era um discípulo de Jesus, não é? E nós sempre falamos aqui do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo recebeu a revelação da graça, recebeu, mas os apóstolos também tiveram os olhos do entendimento com alguma revelação da graça, não é? E eu quero ler aqui, não é? O capítulo 1 de João, vamos ler alguns versos aqui, para que nós possamos entender a revelação que o Senhor trouxe através do apóstolo João. Diz assim no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não é? Você veja que João escrevendo, ele já sabia que o verbo era o próprio Deus.
não é? E como nós costumamos dizer que a Bíblia explica a Bíblia, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, não é? E aí diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo ele estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo era o próprio Deus. E aí, no versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Ué, ele era Deus ou ele estava no princípio com Deus? As duas coisas. Não é? Porque Deus se manifesta com a sua multiforme sabedoria, não é? Nós já aprendemos que Deus na criação se manifesta como Pai, não é? Na plenitude dos tempos como Filho, trazendo salvação, e agora, não é? Com o seu Espírito Santo Consolador que habita na vida de cada um dos seus filhos. É sempre bom a gente dar um exemplo, porque as pessoas ficam assim: ah, mas eu não entendo muito bem isso, né? Então é fácil. Eu aqui sou o pregador dessa manhã, não é? Em casa eu sou marido da minha esposa, mas eu sou o pai dos meus filhos, eu sou avô do meu neto, não é? E sou a mesma pessoa, não é? Então, o que aconteceu? Deus, na sua multiforme sabedoria, se manifestou de diversas formas durante toda a história da humanidade, não é? No passado, não é? Antes da vinda de Jesus, Deus era conhecido por mais de 700 nomes. Então que nós possamos ter esse entendimento aqui, que quando João fala: não, no princípio era o verbo, aí o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, né? E aí ele estava no princípio com Deus. É Deus se manifestando de diversas formas, não é? E a Bíblia diz que você só pode ter a revelação desse entendimento quando seus olhos forem iluminados pelo próprio Deus. Amém? Isso está dentro dos desígnios de Deus. E aí olha o que a palavra de Deus diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia, no primeiro livro lá, em Gênesis, né, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas foi Deus quem criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação de Deus entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Mas foi Deus quem criou todas as coisas. E aqui a palavra vem trazer uma revelação de quem era esse Deus. Não é? O que a palavra de Deus diz? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo 2 que nós devemos, né? Deus tem dado toda a riqueza, uma forte convicção de entendimento nas nossas vidas, para que nós possamos compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Amém? Aleluia, Jesus. Versículo 4. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não é? Então não há nada que possa prevalecer contra o nosso Deus, contra os seus desígnios. E agora no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: o verbo estava no mundo, não é? Aquele verbo que estava com Deus, que era Deus, não é? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, veio para aquilo que era seu, veio para aquilo que ele havia criado, e a Bíblia diz que os seus não o receberam. Não é? O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fez chegar endurecimento ao coração dos judeus, não é? Para que eles rejeitassem a Jesus. Não é? Para quê? Para que Jesus pudesse ser crucificado, trazendo salvação para nós gentios. Amém? E ele então, a palavra diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu volto aqui para dizer que nós somos pessoas muito especiais, não é? Nós temos que ter a consciência disso. Por quê? Porque existem milhões de pessoas aí fora que nasceram do sangue, que nasceram da vontade da carne, que nasceram da vontade do homem, mas nós nascemos porque Deus tinha uma vontade para com as nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus diz assim, no versículo 14: e o verbo que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a própria palavra explica a palavra, não é? O Verbo que estava lá no princípio, que era Deus, que estava com Deus, é aquele que se fez carne e habitou entre nós. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí no versículo 16, não é? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Já está sobre a sua vida. Por quê? Porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. No dia em que você creu, que você ouviu a palavra, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que já está na sua vida a plenitude e a graça sobre graça, não é? Então Deus já tem depositado na sua vida, basta agora nós trazermos à luz isso que o Senhor já depositou nas nossas vidas. E isso depende das nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida de forma apática, de forma esperando assim, vai acontecer. Não. Nós devemos tomar algumas atitudes para viver e ver essa manifestação da graça sobre graça, amém? No versículo 17 a palavra diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, não é? Então aqui o próprio apóstolo, ele usa uma outra expressão, né? No versículo 16 ele fala graça sobre graça, e aqui ele diz assim, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, além da graça e a verdade, existe algo mais profundo que o apóstolo chama de graça sobre graça. E aí, o que a graça... Eu vou falar um pouco mais à frente aqui, mas o que a graça trouxe às nossas vidas? A graça trouxe a salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não é? E agora, além da salvação, a palavra de Deus diz que existe algo superior, algo maravilhoso, algo excepcional para as nossas vidas, que é a graça sobre graça. E em Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, não é? Então, vamos voltar ao versículo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Nós pertencemos a um reino inabalável. Esse reino está nas nossas vidas. Nós fazemos parte desse reino. A palavra de Deus diz que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. E aí, a palavra diz assim: retenhamos a graça, não é? Que graça? A que graça que se refere esse versículo? Eu não preciso reter a graça da salvação, né? A salvação não dependeu de mim. Eu fui salvo, fui selado com o Espírito Santo da promessa, né? Então a graça para a salvação. Alô? Eu estou fora aqui da área, será? Devo estar, né? Mais para cima também, amém. Então, ele diz assim: retenhamos a graça. Nós não precisamos reter a graça da salvação, porque a salvação nos foi imputada, não é? Nós já fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? Então, que graça é que nós devemos reter, não é? É a graça que nos leva a viver a graça sobre graça. Retenhamos a graça, pela qual, o que vai fazer essa graça? Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, não é? Muitas vezes nós queremos ver a abundância de Deus, queremos ser usados por Deus, queremos sentir a presença de Deus, temos projetos, colocamos diante de Deus, mas a palavra de Deus diz que para que as coisas aconteçam na nossa vida, não é? Nós precisamos ter um proceder, né? Um proceder de modo digno do Senhor. E aí ele fala assim: olha, você retém a graça para quê? Para que você sirva a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Né? E aqui nós temos que parar para pensar um pouquinho, né? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Então que você possa pensar, porque se você vier aqui, não pensar em nada, entrar e sair do mesmo jeito, perdeu o seu tempo, não é? Então, o que a palavra diz? Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Seja honesto com você mesmo, porque eu sei da minha vida e eu sei o quanto eu preciso melhorar diante de Deus. Mas você tem servido a Deus de modo agradável?
não é? A sua vida tem sido vivida de um modo que agrada a Deus, porque é isso que a palavra diz. A palavra diz aqui não é para você vir na igreja, para você dar dízimo, né, uma vez por mês lá, para você cantar, levantar a mão no louvor. A palavra de Deus diz que nós temos que reter essa graça que nos foi entregue pelo Senhor, pela qual nós sirvamos a Deus de modo agradável. Se nós não estamos agindo, vivendo de forma agradável diante de Deus, nosso serviço não está valendo nada. Amém? Com reverência e santo temor. Né? Eu vou falar uma situação, não vou falar o nome da vítima, né? da pessoa, né? Mas uma pessoa conhecida nacionalmente aqui, né? Fala muito na mídia, as pessoas a têm, como eu até acreditava. E eu vi um vídeo dessa pessoa esses dias aí, e é crente, né? E se diz crente, tudo, não é? Falando um monte de palavrão, nervoso, xingando, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, não é? É tão falado, vai que ora por todo mundo, aquela coisa toda, tal, ora pelo país, tal. Eu falei, como é que essa pessoa, não é, pode estar na frente de todo mundo, numa live, não é, falando tanto palavrão, porque está nervoso, porque isso, porque aquilo, porque a política, tal. Meu Deus, não é? E que nós possamos, não é? Como a Bíblia fala que o que aconteceu com os judeus é para que a gente tome como exemplo, para que a gente não incorra no mesmo erro, a gente, como o bispo Fê muitas vezes diz aqui, nós temos que aprender com o erro dos outros, e não errar para aprender, não é? Então, como é que nós temos servido a Deus? Será que a nossa vida tem sido vivida de um modo agradável, de um modo que seja reverencial, com temor de Deus, não é? E nós vamos ver um pouco aqui, não é? De como reter, de como viver essa graça sobre graça. Mas antes da gente falar isso, eu vou só citar alguns versículos aqui, né, para que a gente posicione, né, a graça e depois a graça sobre graça. Primeiro item, né, nós só vamos falar sobre 2 itens, né? A graça se manifestou em nossas vidas, trazendo salvação. Então, antes de recebermos Jesus, não é? Nós estávamos perdidos, éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. E a palavra de Deus diz que quando a graça se manifestou, não fomos nós que a buscamos, foi a graça que se manifestou nas nossas vidas, trazendo salvação. Amém? Em Tito 2:11, Paulo escrevendo a Tito, dando algumas recomendações para ele, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Então a graça de Deus é que se manifestou na nossa vida inicialmente para quê? Para trazer salvação. Sem salvação nós não poderíamos fazer nada. Romanos 3:10, a palavra de Deus diz assim: não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, né? Efésios 2:1, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então foi a graça, não é, que se manifestou salvadora, nos trouxe a salvação. Nós não escolhemos, nós não buscamos. João 15:16, a palavra diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, não é? Então foi o Senhor quem nos escolheu. Nós, eu aceitei Jesus, não aceitou nada. Você, né, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Onde você foi levado, você ouviu a palavra da verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra, e a graça alcançou a sua vida num determinado momento. Amém? Eu estava aqui no louvor, não é? Nós cantamos aquele trecho da música que diz assim, que o Senhor me atraiu, Jesus me atraiu, e eu comecei a chorar aqui, porque eu me lembrei do dia em que Deus me atraiu, não é? Que foi realmente uma coisa espetacular, não é? Que foi, eu não conhecia Deus, nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha ouvido falar de religião, fui num lugar e Deus mudou completamente a minha vida, não é? Então é Deus quem nos traz a sua graça. Amém? E aí a palavra, né, já vamos esclarecer o outro ponto, né? A palavra de Deus diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está escrito na Bíblia que a todos os homens se manifestou a graça salvadora, não é? Mas a todos os homens, sim, a graça se manifesta salvadora, mas a graça não é para todos. Deus não é para todos, né? As pessoas costumam dizer aí fora: não, todo mundo é filho de Deus. Não, né? Existem os filhos de Deus que foram criados à sua imagem e semelhança, e existem aqueles que foram apenas criados por Deus, que são apenas reproduzidos com uma condição que Deus colocou no ser humano e em todos os animais, a capacidade de reprodução para encher esse mundo aqui, não é? E a palavra de Deus diz lá em Atos 13, que é um versículo bastante conhecido, né? Diz que Pedro estava pregando, não é? E aí a Bíblia diz que Pedro estava pregando não para judeus, para um monte de gente de outras nações, né? E a Bíblia diz assim que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E aí creu todo mundo. Não, a Bíblia diz assim: creram todos os que haviam sido destinados. Alô? Tem alguma coisa aqui que...
Creram todos os que haviam sido... Só um minuto. Aleluia. Amém? Então, o que a palavra de Deus diz? Diz que as pessoas ouviram o apóstolo Pedro pregar, se alegraram, glorificaram a Deus, não é? E aí, não creu todo mundo. Creram todos. Todos os quais? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Então, que nós possamos, né, nos lembrar que quando a graça se manifesta salvadora a todos os homens, a graça é pregada para todo mundo. Não é? Mas nem todo mundo tem ouvidos de ovelha para ouvir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus só traz coisas para a igreja. O Espírito de Deus não traz coisas para o mundo. O Espírito de Deus traz coisas para a igreja. E a igreja, quem é? A igreja somos nós somos membros desse corpo. Amém? Aleluia, Jesus. A graça de Deus, então, se manifestou em nossas vidas para que nós pudéssemos receber o Senhor Jesus Cristo em nosso coração, né? Nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E aí o que aconteceu? Diz a palavra que nós fomos salvos da ira vindoura, não é? Nós estávamos como os demais, como disse aqui o Lucão no louvor, não é? Estávamos caminhando para a perdição, mas a Bíblia diz que o Senhor fez chegar a sua graça sobre as nossas vidas. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós já fomos livres, libertos. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nós já estamos libertos. E isso foi o quê? Isso é o resultado da graça de Deus manifestada sobre as nossas vidas. Amém? Então, Romanos 8:1, a palavra diz, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, não fomos nós que nos livramos. A lei do Espírito da vida que foi imputada em nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito trouxe a lei da vida, não é? Que nos livrou da lei do pecado e da morte. E em Efésios também, não é? Capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós já estamos selados com o Espírito Santo da promessa, e a graça de Deus está ali manifestada e concluída sobre as nossas vidas, amém? E a palavra de Deus confirma isso em Efésios 2:8, dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não veio de nós, não é? É um dom de Deus, não é? A Bíblia diz que a fé que nós temos aqui para crer em Jesus não é uma fé nossa, não é uma fé natural, é uma fé que é dom do Espírito Santo de Deus. Então, até para crer em Deus, nós não usamos a nossa fé, nós usamos uma fé que era do Espírito Santo de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, afastados de Deus. Aí Deus fez chegar a palavra, nós ouvimos, não é? Deus, no mesmo instante, fez com que a palavra viesse ao nosso coração, o Espírito veio, nos trouxe a fé e nós acreditamos em Deus para a nossa salvação. E o sangue de Jesus, não é, derramado por nossas vidas, trouxe a justificação, perdoou os nossos pecados, nos limpou, lavou, regenerou, né, e lançou fora todas as iniquidades, fazendo com que nós fôssemos agora novas criaturas, não é? Em Tito, capítulo 3, a palavra diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Então, mais uma vez aqui a palavra atesta, né, dizendo que quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, não por obras de justiça que nós houvéramos feito, amém? Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Então, a manifestação inicial da graça de Deus se deu nas nossas vidas através da nossa salvação. Foi isso o que Deus fez conosco, amém? Nós conhecemos o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí no versículo 5, novamente o Senhor diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então a palavra frisa, a palavra é clara, dizendo que nós fomos salvos pela graça de Deus. Amém? E para que nós fomos salvos pela graça de Deus? Agora nós vamos entrar na graça sobre graça. O versículo 7 de Efésios 2 diz assim, vamos ver aqui, peraí. O versículo 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para que o Senhor nos salvou? Para que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A graça sobre graça falada pelo apóstolo João. Amém? Em bondade para convosco em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender, não é, que o Senhor já depositou na nossa vida uma suprema riqueza da sua graça, a graça sobre graça. Em Hebreus 12, 28 que nós lemos, diz assim: por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então essa graça que nos foi outorgada, essa suprema riqueza da sua graça, não é para que a gente mostre nos séculos vindouros, não é? E o que acontece? Né? Muitas vezes a gente vê a igreja e acha que quem tem que pregar é o pastor, quem prega é o bispo, quem prega é o apóstolo. Né? E a palavra está dizendo aqui com todas as letras que nós temos que mostrar, nós temos que manifestar através da nossa vida, do nosso proceder, através do nosso testemunho, não é? Nos séculos vindouros, para as pessoas que vivem na nossa época, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E é isso o que consiste, é nisso que consiste, não é? A manifestação da graça sobre graça nas nossas vidas. Não é? O ponto 2 que nós vamos ler, e já estamos indo para o final, diz assim: a graça genuína, a sã doutrina é o padrão de Deus para as nossas vidas. Não é? Você já viu muitas vezes o bispo Fê vir aqui na frente e falar assim: não, porque agora a régua está subindo, porque agora o padrão é mais alto. Você acha que o bispo Fê está aqui falando isso da cabeça dele? Você acha que o bispo Fê está falando isso porque ele, eu quero fazer uma igreja diferenciada, onde todo mundo seja excelente, top? Não, a Bíblia diz que o padrão de Deus é a excelência. Por isso é que nós não podemos andar aquém daquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Veja o que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Era um jovem que estava começando, não é, nos caminhos do Senhor. Paulo diz assim: ordena e ensina estas coisas. Não é? E aí ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não é? E aqui eu vou, né, voltar para perguntar para você. Né? E para mim também, não pense que eu estou aqui e acho que eu sou o melhor, né? Mas eu, preparando essa palavra, eu falo: Senhor, quanto nós precisamos, Senhor Deus, mudar situações, mudar pensamentos, mudar atitudes. Olha o que a palavra, às vezes a gente lê: não, Paulo escreveu para Timóteo lá, né? Mas veja a profundidade. Basta ver o que está escrito em Salmo 119, versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Para que os cumpramos à risca. Não é? Então, como é que tem estado a sua vida? Não é? Como é que você está levando a sua vida? Não é? Olha o que o Paulo escreve a Timóteo, né? Torna-te padrão dos fiéis. Obrigado. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, não é? E você vai se tornar padrão, não é para você achar que você, eu sou o padrão, eu sou maravilhoso, eu sou um crente, né? Nota 10, não é? Muito pelo contrário, porque a Bíblia diz assim que tudo que nós temos, nós recebemos. E se nós recebemos, por que nós estamos achando que nós somos alguma coisa? Não é? Então, eu queria que você
parasse para pensar um pouquinho, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, né? Você, eu, né? As pessoas olham para a vida da gente e falam assim, poxa vida, né? Glória a Deus pela vida daquele irmão, daquela irmã. Tem sido assim com as nossas vidas. Nós temos sido padrão na palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, né? A palavra diz assim, procura te apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Você maneja bem a palavra da verdade ou você só sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós? E acabou o repertório, né? E não é repertório, é viver isso, né? É viver a graça de Deus, não é? A Bíblia diz que as obras de cada um será aprovada diante de Deus. Ninguém vai para o inferno porque a obra não deu certo. Mas a palavra de Deus diz que a obra de cada um será aprovada pelo fogo. E se aquilo que você... E se aquilo com que você edificou a sua vida foi madeira, palha e feno, né, vai vir o fogo, e madeira, palha e feno no fogo vira cinza, né? Cinza só serve para uma coisa que eu saiba, né? Quando eu fui para o exército, a gente matava cobra, matava bicho do mato lá, aí você passava o bicho na cinza que salgava um pouquinho o bicho. Que eu saiba, só serve para isso só, né? Acampar lá, você ficava bastante tempo lá, não tinha o que comer, ele não dava comida para a gente, você tinha que comer o que tinha lá, né? Então, cinza só serve para isso. E a palavra de Deus diz que se alguém edificou a sua vida com prata, ouro ou pedras preciosas, a sua obra sairá do fogo ainda mais substancial, né? Será ainda mais apurada. E é isso que eu queria dizer para os irmãos, né? Que a gente possa pensar, porque a gente vem aqui na igreja, aleluia, glória a Deus, tal, mas a gente não sabe, né, quanto tempo a gente vai ficar aqui ainda, né? Será que a gente está juntando tesouros nos céus, né? Já pensou, né? Se você chegar lá e a casinha vai ser aquela ali, vai ser um puxadinho ali, porque o irmão vai dar uma brecha para você ali, porque senão você não, né? Brincadeira, mas a verdade é essa: Deus, ele é justo, não é? E eu vou falar outra vez, né? Eu prego aqui, estou falando para vocês, mas eu falo 1000 vezes mais para mim. Amém? Ninguém despreze, pois, a tua mocidade, não é? Então, quando Paulo diz para que Timóteo fosse o padrão, não é para que ele se achasse o melhor, não é para que ele achasse que ele era alguma coisa, amém? E aí o que o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, ele diz no capítulo 4, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, não é? Será que quando olham para as nossas vidas, as pessoas veem realmente, nossa, ali, né, aquela pessoa tem alguma coisa diferente na vida dela? Eu me lembro, né, de um testemunho, né, de um abençoado irmão nosso que já foi recolhido, né? Nós congregávamos na mesma igreja, no ministério anterior, o Anagildo, né, que ele chegou um dia na igreja, ele era um pouco mais velho, assim, dirigiu jovens, né, e ele chegou contando. Eu falei, eu estava no ponto de ônibus e uma senhora veio, parou, começando a olhar para mim, e ele era lindo, né? Jesus, eu te amo, né, Gildo? Mas assim, ele era, oh Jesus, ele era um palito, né, de 1,90 m mais ou menos, negão, um black desse tamanho, parecia um cotonete preto, né? Imagina se o pessoal que fala de, como é que chama, né, politicamente correto, veio falando uma coisa dessa, ô Jesus, né? E aí eu sei que ele chegou e contou, né, para todos os jovens ali, eu estava parado no ponto, e chegou uma senhora e começou a olhar, e começou a chorar, né? Falou, o que você tem? O que tem na sua vida? O que está acontecendo? Né? E era a presença de Deus manifesta através da vida desse abençoado, não é? E é isso que Deus espera de nós, não é? Deus espera de nós que a palavra é tão bonito, né? Vós sois luz do mundo, sal da terra, né? Não se põe uma candeia debaixo do velador, mas se põe para iluminar toda a casa, né? E o que nós temos vivido dessa palavra nas nossas vidas, não é? Não devemos, a Bíblia diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus, não é? Se nós não aproveitarmos, se nós não ouvirmos, não é? Por isso que a palavra de Deus diz, ao ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas não é o bispo feio, Maurício, eu não gosto muito dele e tal.
couves, né? Estou aqui falando para mim, não estou ganhando nada, estou aqui falando porque Deus mandou vir aqui e para que você possa acordar. O que a palavra de Deus diz assim? Desperta, ó tu que dormes. Né? Para quem que Deus está falando essa palavra? Para a igreja. Deus não está falando essa palavra para o ímpio. Existem pessoas dormindo dentro da igreja, dormindo o sono espiritual, né? E a vida passando. E a Bíblia diz: desperta de entre os mortos, desperta-te e levanta-te de entre os mortos. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Quer dizer, existem crentes que estão dormindo como os mortos, como as pessoas que não conhecem a Cristo. Oh Jesus, ajuda-nos, Pai. E o Senhor, né, eu li aqui agora em 1 Coríntios 4, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Né? Que nós possamos caminhar. A Bíblia diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A vocação de Deus para mim e para a sua vida é para que, olha, que a água caindo aqui. Cara, pronto. Está botando uma outra mesa, irmão. Né? A vocação que Deus tem para mim e para a sua vida, né, é para que nós sejamos considerados por todas as pessoas como ministros de Cristo, como dispenseiros dos mistérios de Deus. Você que tem tido os olhos do entendimento iluminados por Deus, você conhece os mistérios, você sabe da razão da sua fé, você precisa fazer isso. Amém? Versículo 1 Coríntios 4, versículo 5 agora, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus quer nos louvar, Deus quer nos engrandecer, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor se compraz na prosperidade dos seus servos, amém? Versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, aí a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, não é? A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então aqui está no que eu falei, não é que Paulo fala para a gente se tornar padrão, que nós temos que ser considerados dispenseiros, ministros de Cristo e tal, e a Bíblia fala, né? Paulo nos alerta: não ultrapasseis o que está escrito. O que significa isso? Fica na sua, né? Não fique achando que você é o cara que fala, que conhece, que vai ser usado por Deus, né? Porque ele diz assim: a fim de que ninguém se ensoberbeça, né? Porque a soberba é alguma coisa que desagrada a Deus, não é? Os soberbos, não é? A Bíblia diz assim que a soberba precede a ruína. É? Então, quando nós nos ensoberbecemos, achamos que nós fazemos, que nós somos, aquela coisa toda, não é? Isso desagrada a Deus e isso não vai fazer com que a nossa vida progrida. Amém? E a Bíblia diz assim que normalmente as pessoas são soberbas a favor de um em detrimento do outro. Então, uma pessoa é exaltada e está humilhando ali uma outra pessoa. Amém? Versículo 7. Aí a palavra de Deus, não é? Paulo vem com uma, né? Com uma tramontina, dizendo assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tivera recebido? Então que nós possamos nos lembrar sempre que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor, amém? Voltando lá para Timóteo capítulo 4, né, versículo 13 agora, diz assim: até a minha chegada, Paulo falando com Timóteo, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, né? Então Paulo, ele diz assim: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, não é? Nós precisamos nos aplicar à palavra de Deus, amém? Acho que a Vera que falou do Salmo 1, né? Leu o versículo 3, mas o versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não é? Então, se nós queremos progredir, se nós queremos ver a manifestação da graça, se nós queremos sentir a presença de Deus, se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos entesourar coisas para os céus, não é? Nós precisamos
seguir aquilo que a Bíblia nos orienta, nos afastarmos de ímpios, não é? Nos aplicarmos à leitura da palavra, à exortação. E aí o apóstolo Paulo, voltando no 14, né, ele diz assim: não te faças negligente. É você que muitas vezes pode estar se fazendo negligente para com aquilo que Deus está fazendo. Aí você fala assim: não, mas eu não tenho nenhum dom, ninguém impôs a mão sobre mim aqui, não teve profecia do presbitério. Mas todas as vezes que você vem à igreja, Deus traz a sua palavra. E você não pode negligenciar. Não é? Deus está falando, não sou eu, não é o bispo Fê, não é, seja lá quem for que esteja aqui, é a palavra de Deus que está sendo pregada, e nós não podemos fazer ouvidos de mercador. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, não é? Que nós possamos andar em temor e tremor diante de Deus, não é? O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E às vezes nós pecamos, nós negligenciamos, nós desprezamos a Deus. Por quê? Porque a palavra vem e não, isso aqui, vou ver o meu feed aqui no celular, parará, né? E está no culto, ao invés de estar pedindo: Senhor, fala comigo. Eu vou contar uma coisinha aqui rapidinho, um minuto só. Quando eu, no ministério antigo, né, havia aquela igreja que tem aquele monte de cadeira na frente, né? Então tinha lá um monte de, na maioria presbíteros, que sentavam lá na frente. E uma vez, e aí tinha o grupo de homens da igreja, que eu não me lembro como é que chamava o grupo, era de pessoas mais velhas, assim, que tem o bispo Rai, que ele participava, que ele participava desse grupo, coitado, eu amo o bispo, né? E só é um pouquinho mais velho que eu só, né? E aí, varonil, a pastora Cris é da igreja também lá. E aí, né, tinha lá o presbítero Alcides, tinha aquele monte. E aí, uma vez por mês, eles davam, que é o que eles chamam, dava oportunidade, né, para a pessoa pregar. E era numa quinta-feira, não era de domingo. E aí eu lembro que eu ia em todos os cultos da igreja, dia que não tinha culto eu também estava na igreja, né? E aí eu cheguei e tal, sentei, aí acho que o pastor chamou o irmão, o presbítero Alcides e tal, né? Aí a pessoa que estava do lado falou assim: meu Deus, se eu soubesse eu não tinha vindo. Eu falei: Jesus, assim, na hora eu fiquei tão, com o coração tão apertado. Eu falei: Senhor, meu Deus, o que é isso, né? E eu falei: Senhor, fala comigo, Pai, né? Fala comigo, o Senhor, né, trouxe essa pessoa aí, um senhor, já tem mais de 80 anos, com certeza, né? E aí eu sei que ele foi lá e leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fez uma explanação, e Deus falou tão profundamente ao meu coração. E aí, não é? É o que a gente muitas vezes faz, despreza a palavra, não é? Nós estamos aqui e não estamos atentos às coisas, não é? A gente fala, parece que é um jargão, parece que a gente não tem o que falar, mas aqui é o melhor lugar no qual nós poderíamos estar, não é? Aqui nós somos instruídos, aqui nós somos alimentados, aqui Deus sara a nossa alma, aqui Deus sonda os nossos corações, aqui a palavra de Deus penetra, discernindo alma de espírito, separando alma de espírito, juntas de medula, não é? Aquilo que é carne, aquilo que é espírito, que nós não negligenciemos o dom de Deus, não é? Que está sendo manifestado através do pregador quando traz a palavra para a sua vida. Amém? Aleluia. Então, eu vou só, não precisa nem voltar em meu santo, porque eu leio aqui mais. Versículo 13 de 1 Timóteo 4. Aplica-te a leitura, a exortação e ensino. 14. Não te faças negligente. Versículo 15. Medita estas coisas, nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não é para que nós nos gloriemos disso, mas o nosso progresso, as pessoas precisam ver, Deus está agindo na vida deles. É assim que as pessoas vão ser alcançadas pela graça de Deus. Lógico que Deus tem os desígnios, nenhuma ovelha vai se perder, mas Deus pode usar a sua vida para salvar as suas ovelhas, não é? O salmista diz assim: quem é sábio ganha almas, não é? E nós não ganhamos almas porque nós ganhamos almas quando nós obedecemos a palavra, quando vivemos a palavra, e isso faz com que a obra de Deus ande, amém? Em Apocalipse, não é? João escreve assim: Maranata, vem, ora vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo só voltará, não é, quando esse evangelho for pregado a toda a criatura, não é? E para que as pessoas, não é, para que as ovelhas possam ouvir, nós é que fomos enviados por Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, não é? Não vamos esperar, como a palavra de Deus diz, não é, que as pedras se levantem e clamem. Que nós possamos ser esse canal do Senhor, amém? E aí no versículo 16, vou voltar no 15, né? Medita essas coisas, nelas ser diligente. Perdão, irmãos. Para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é? Então, se você continuar, se você meditar, se você for diligente, não é? Se você se aplicar aqui o que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, não é? Nós precisamos fazer o quê? Tendo cuidado de nós mesmos, da doutrina, conhecermos profundamente a palavra, não é? Porque continuando nesses deveres, não é? Mais uma vez ele frisa, não é? Ele diz assim, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é? Mas, só para esclarecimento, nós não vamos salvar a nossa vida do inferno, nosso espírito do inferno, nós já somos salvos. Nós vamos salvar a nossa alma das aflições deste mundo. Não é? O apóstolo Paulo diz assim, a palavra em vós implantada é poderosa para salvar as vossas almas. Não é? E o que é implantada? E agora eu posso falar, porque eu tenho um implante aqui, tenho uma prótese aqui no ombro esquerdo aqui. Então agora eu sei o que é implantado. Né? É o meu braço, vai funcionar direitinho, assim que os músculos acharem que estão bons de novo. Né? Mas assim, a palavra em nós implantada, quando a palavra está implantada, ela faz parte da nossa vida. Nós não distinguimos uma coisa da outra. Quando nós vivemos dentro da palavra, essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas de aflições, de tristezas, de erros, de tropeços. E é isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, quando João fala da graça sobre graça. Isso é a graça sobre graça. É você pegar a palavra implantada e viver a palavra e se apegar à palavra. O que ele diz aqui? Medita nessas coisas, tem cuidado de ti mesmo, aplica-te à leitura, à exortação, né? Não te faças negligente, medita nessas coisas. Né? Isso tudo é o que o Senhor quer fazer para que a sua graça sobre graça se manifeste através das nossas vidas e para que Deus seja glorificado. Né? Só vou lembrar você de uma coisa, sabe para que você foi criado? Para o louvor da glória de Deus. Eu e você, nós somos criados para isso, para manifestar a glória de Deus. Agora, como é que a glória de Deus vai se manifestar através das nossas vidas, se a nossa vida é um zero à esquerda? Não é? Aquele que tem ouvidos, ouça, diz o Senhor. Amém? 2 Timóteo 1,13. Paulo continua falando com Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, mantém, aplica-te, seja diligente, não é? Mantenha o padrão. Não é? Deus tem um padrão nas suas coisas. Nós não podemos viver de acordo com os nossos padrões, de acordo com a nossa vontade. Agora não, eu estou com preguiça. Não. Nós temos que, diz a palavra, subjugar a nossa carne pelo conhecimento que nós temos do Espírito Santo, levando cativo, levando preso todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Só assim é que nós conseguimos viver de modo agradável ao nosso Deus. Amém? Então, mantém o padrão das sãs doutrinas. Não é? Então, quando o bispo sempre fala que nós somos radicais na graça, nós somos radicais na graça. Não é? Aqui a gente não está aqui para te entreter, para fazer você dar risada. Que palavra legal, eu sou mais vencedor, eu vou conseguir. Amém, você vai, porque a palavra de Deus assim, que se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então você precisa querer e precisa ouvir aquilo que o Senhor está falando. Amém? Paulo escrevendo a Tito, também fala a mesma coisa. Tito 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente. Não é torna-te lá no Instagram, bota lá suas fotos, nossa, que coisa, que vida maravilhosa, bota o versículo no Instagram, coloca uma música emocionante lá, não é? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Não é? Aquilo que eu falei, não é? Vi o cara na televisão, né? Para o mundo inteiro aí falando, e crente, né? E acredito que seja crente, mas a pessoa não se atenta à palavra, não é? Acha que vai resolver todas as coisas com as suas próprias forças, não é? Então, torna-te pessoalmente. Não, mas eu vou na igreja, o bispo Fê, a bispa Cindy, não sei o que lá, tal, né? Os professores do CIDES, tal. Não, é você. Deus não está falando com o pastor, Deus está dizendo assim, torna-te pessoalmente, você mesmo, padrão de boas obras,
no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Porque o que muitas vezes acontece na vida do filho de Deus, dos filhos de Deus, infelizmente, é aquilo que Paulo alerta, né? Não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos desonrando a Deus e glorificando ao mal. Não é? Nós estamos envergonhando o reino de Deus. E a palavra de Deus diz uma coisa que nós estávamos estudando, estamos terminando o livro de Efésios, né? E a palavra de Deus fala que nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros desse corpo. E se um membro sofre, todo o corpo padece. Não é? Então, aquilo que nós fazemos não afeta apenas as nossas vidas. Amém? E uma notícia, né? Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo, né? Que se você faz alguém padecer, Deus vai cobrar de você, né? É mais ou menos aquele caso lá, que se o vigia vir vindo o inimigo, o atalaia, né? E não der o sinal de aviso, de perigo, né? E algum sangue for derramado ali porque o atalaia, o vigia estava dormindo, né? Ele será cobrado do sangue daquela pessoa. Do mesmo modo, quando nós fazemos alguma coisa que afeta a igreja, que afeta o irmão, não é? Tudo aquilo que o homem semear, diz a palavra, isso também se fará. Amém? Então lembre-se de linguagem sadia, irrepreensível, né? Porque foi assim que o Senhor nos chamou. Porquanto a graça se manifestou Salvador a todos os homens, nós já lemos, né? E aí, o que diz o versículo 12? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, olha o que a palavra de Deus diz. A responsabilidade cai toda sobre nós, né? Ele diz, torna-te padrão, torna a você mesmo padrão. Ele diz, educando-nos, nós precisamos nos educar, né? Educar para quê? Porque a nossa carne quer ir para o inferno, a nossa carne quer fazer tudo que não presta. E aí ele diz assim, educando-nos para quê? Tem um objetivo para que eu vou ser educado na palavra de Deus, para que eu vou ler a palavra de Deus, para que eu vou meditar na palavra, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a gente possa viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Amém? É isso que vai agradar o nosso Deus. E volto a repetir, nós somos criados, né, para o louvor da sua glória. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Só para um adendo aqui, né? Olha o que a palavra está dizendo. Vou ver se eu consigo levantar aqui. Cadê? Ainda bem. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de quem? Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Amém? Com todas as letras, a palavra de Deus coloca isso. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que anda no padrão da graça de Deus, um povo que, andando e agindo dessa forma, não é, vai viver o que a palavra de Deus diz que é a graça sobre graça. E a graça de Deus, ela exige que nós andemos, que nós vivamos de modo digno, não é? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, não é? E muitas vezes a gente quer viver acima de tudo pensando nos nossos projetos. Eu vou me casar. Eu vou ter 2 filhos. Eu vou fazer uma pós-graduação. Eu quero comprar a minha casa. Então, vamos ver se você fica com esse seu pensamento ou com o que a palavra de Deus diz. Vivei acima de tudo. Acima de qualquer coisa na sua vida, você deve viver por modo digno do evangelho, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, então a graça veio e nos salvou, nos justificou, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então a graça já nos concedeu a vida eterna e agora nós podemos ser herdeiros, não é? E a Bíblia diz que nós vamos reinar em vida, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a palavra de Deus diz que
essa nossa herança não está apenas na vida eterna, ela começa aqui nessa vida, quando nós manifestamos a graça sobre graça em nossas vidas, através de nossas vidas, amém? E a graça sobre graça, não é? Ela é o modo de vida com o qual Deus espera que nós vivamos. Não é o slogan da nossa igreja, não é porque o Bispo Fê quer. A graça de Deus como modo de vida é o que Deus espera dos seus filhos, não é? Vou falar para você, não adianta nada, né? Você vai chegar lá no céu falando, achando que fez um monte de coisa, mas não viveu a palavra, não é? Não é com o nosso esforço, não é aquilo, na verdade, que nós achamos. É o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Amém? Colossenses 1. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, não é? Isso é a graça sobre graça, é ter os olhos iluminados para conhecer os mistérios e viver o que esses mistérios trazem de revelação para as nossas vidas, não é? 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo através de nós. E como é que é Cristo em nós? É só eu falar, Cristo em nós é a esperança da glória? Não, não, é Cristo se manifestando, é Cristo sendo visto pelas outras pessoas. A palavra de Deus diz que certas pessoas com as suas atitudes fazem com que os outros glorifiquem a Deus. É isso que Deus espera, ser glorificado por alguma coisa que nós façamos em obediência à sua palavra. Amém? Cristo Vive Music já pode vir. E a graça sobre graça, ela nos capacita, né? Para que nós possamos viver a plenitude da vida de Deus, amém? Somente a graça. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós, por Deus, já fomos habilitados. Diz a palavra que Deus já preparou todas as boas obras para que nós andássemos nela. Obras essas que foram preparadas de antemão, diz a palavra. E aqui no versículo 6, fechando a nossa mensagem, a palavra diz: o qual nos habilitou, o próprio Deus que nos salvou, que nos selou com o seu Espírito, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E toda a palavra que nós lemos aqui é palavra para o seu Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, não é? Então a palavra de Deus, ela é vida, não é? E ela é poderosa para fazer uma transformação na nossa vida, para que nós, debaixo da vontade de Deus, possamos desfrutar dessa vida de graça sobre graça e possamos levar isso para as pessoas que estão cativas, né? Para as pessoas que ainda vivem aprisionadas, mesmo tendo sido salvas, vivem aprisionadas. Por quê? Porque o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. Amém? Espero que você receba essa palavra como sendo a palavra de Deus, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas, não é? E aí, quando eu falo em algo extraordinário, não fique pensando o que é humano extraordinário. Pense por quê? Porque a Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a palavra de Deus diz que Ele nos habilitou, não é? E que Deus quer fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas, não é? Pense no que Deus pode fazer através e com a sua vida, não é? Aleluia. Vou falar algumas coisinhas rápidas, né? Mas veja o que Deus fez através da vida do profeta Elias, não é? Que fez 12 milagres. Eliseu fez 12 milagres. O que Deus fez através da vida do profeta Elias, não é? Que orou e não choveu por 3 anos e meio. Não para que ele fosse engrandecido, mas para que o poder de Deus fosse manifestado.
E aí vieram 450 profetas do demônio, se cortando, se mutilando, né? Oferecendo sacrifícios. E Deus fez vir fogo do céu e consumiu toda a vida daqueles 400 profetas e todo o holocausto que estava colocado ali, né? Veja tudo o que Pedro e João fizeram, né? Como é que eles foram usados por Deus? Estavam subindo para orar, estavam subindo para fazer a vontade de Deus. Nós vamos à igreja para orar, na hora nona. E aí passaram e viram uma pessoa coxa, aleijada, de nascença. E aí a pessoa era colocada ali todos os dias para pedir esmola. E aí Pedro olhou para ele e ele já achou que ia receber alguma coisinha. E Pedro falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Porque Ele garantiu, Ele afirmou que vós fareis as obras que eu faço e ainda maiores farão. Amém? Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Que você não apenas cante para sempre, mas que você viva para sempre por tudo que Ele fez por você. Amém? Que a graça do nosso Deus, as doces consolações do seu Espírito Santo seja com todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá em paz, tenha uma semana de transformação na sua vida e até amanhã no culto de oração e confissão às 20 horas no office. Amém? Graça e paz a todos.